Mas eu queria compartilhar uma reflexão, está baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse é o grande desafio de cada um de nós, de crescer, de crescer. Deixar de ser menino, não apenas na aparência, nos anos de vida, mas deixar de ser menino espiritual. Porque muitas vezes a gente quer o conforto e a irresponsabilidade de um menino, quer viver dessa forma, mas quer desfrutar dos privilégios que só os adultos têm, que só os adultos podem viver. Então, a gente precisa crescer. O nosso nível espiritual, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer. E pensando sobre isso, eu estava pensando sobre o conforto, né, que muitas vezes o menino e a irresponsabilidade que o menino tem e que muita gente, a maioria dos cristãos, eles querem continuar tendo. O texto diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Como é que fala o menino? O menino fala pelos cotovelos. O menino fala o que vem à cabeça. O menino fala sem medir as consequências da sua fala. Quantas pessoas que já estão na igreja há anos, mas eles ainda falam o que vem na cabeça, como um menino, sem medir as consequências da sua fala. Se muitas vezes se auto-amaldiçoa, amaldiçoa as pessoas, fala como um menino. Mas o apóstolo Paulo diz assim ainda: eu pensava como um menino. Como é que pensa o menino? Será que o menino ele se preocupa com as responsabilidades que ele deveria ter? Ou que um adulto dele tem? Não. O menino ele não pensa, né? Muito. Ele simplesmente ele quer, ele vai, ele acontece, ele não pensa nas consequências da sua fala, nas consequências das suas ações. Ele é um menino. Ele não pode ser imputado nele uma responsabilidade. Ele é um menino. Mas quantos de nós que querem continuar sendo meninos, mas querem desfrutar dos privilégios que só o adulto acessa e se recusam muitas vezes a crescer porque não quer deixar de ser menino? Mas o apóstolo Paulo ele continua a dizer ainda: pensava como menino e raciocinava como menino, discorria como menino, como diz alguém, uma outra versão, né? O que é raciocinar como menino? Como o menino raciocina? Ele não mede muito também as consequências, né, das suas ações, das suas falas, né? Ele quer desfrutar. Então, somente da irresponsabilidade, da inimputabilidade que ele tem pelo fato de ser menino. Só que nós devemos crescer, nós devemos deixar a fralda de lado, nós devemos deixar os andadores de lado, sabe? Aquelas muletas, sabe? Que as pessoas espiritualmente meninas ainda carregam. Ah, vocês oram por mim? Eu não sei. A gente precisa crescer em tudo naquele que é cabeça Cristo. Fazer o que Paulo falou que nós devemos nos tornarmos adultos. Porque quando a gente se torna adulto, eu quero abordar apenas uma faceta de alguém, o que alguém adulto experimenta. O adulto ele não sente o medo que a criança sente. Ele não sente o medo que a criança sente. A criança, eu lembrando aqui dos meus próprios filhos,
quando eles estavam dormindo e eles tinham um sonho ou tinha uma percepção de algo ruim, eles gritavam, pai, pai. Aí você ia lá, que foi? Estou com medo. Medo do quê? Ah, tem uma coisa ruim aqui. Só que muita gente na igreja vive com medo. Mas por que vive com medo? Porque se recusam a crescer. E não tem como você vencer o medo quando criança. A gente precisa crescer para vencer o medo, para mudar essa atmosfera do medo que nos aprisiona, que nos paralisa, que nos impede de viver algo sobrenatural a cada dia. Medo de si mesmo, medo das pessoas, medo de perder, medo de fracassar. Apenas algumas facetas do medo e apenas uma abordagem do que uma criança experimenta e que só o adulto experimenta, mas vence, que é o medo. Ele consegue lançar fora todo o medo, porque ele sabe a posição de Deus na vida dele. Deus é amor, e o mais perfeito amor lança fora o medo. Olha que coisa bacana. Então, o que a gente tem que fazer para vencer o medo? O que a gente tem que fazer para desfrutar de outros privilégios que só o adulto desfruta? Crescer, deixar de ser menino, deixar de falar como menino, pensar como menino, raciocinar como menino e crescer, amadurecer. Aí então a gente vai desfrutar de tudo aquilo que só o adulto pode desfrutar, inclusive da capacidade de proteger os meninos, de ensinar os meninos nos caminhos que eles devem andar. Esse é um grande desafio para mim, é um grande desafio para todos nós, que um dia nascemos de novo. E quando a gente não nasce de novo, voltando para o ventre materno, mas a gente, como diz Jesus para Nicodemos, nascemos da água e do Espírito. E a gente nasce bebê. E a gente vai vivendo os processos. Só que muitos de nós não quer viver os processos, quer continuar sendo menino. Cresçamos e amadureçamos em tudo aquilo que a cabeça é Cristo, para que a gente possa ter uma visão maior, a gente possa ter uma capacidade de percepção maior, para que a gente possa ter uma influência maior para mudar situações e circunstâncias. Que Deus nos abençoe nesse dia, que essa palavra possa nortear a nossa conduta, o nosso comportamento, nesse dia e nessa semana, que a gente possa crescer. Quero orar por você, por mim, por nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos fez nascer, iniciando um processo de desenvolvimento e crescimento. E nós queremos viver cada processo. Queremos já ocupar a posição que já éramos para estar ocupando, a posição de pessoas maduras, de adultos, de pessoas responsáveis, de pessoas com a capacidade do Senhor de resolver, de lidar com as situações, de vencer os medos, de vencer as circunstâncias, principalmente de mudar a atmosfera, não apenas de ser alguém que discerne as situações e circunstâncias, mas de ser alguém que muda situações e circunstâncias. Então, levanta aqui, Senhor. Levanta aqui homens, mulheres, com essa consciência, com esse despertamento, e que tenha pressa para avançar, para ocupar essa posição da estatura de varonilidade perfeita que há em ti, ó Cristo Jesus. Senhor, eu quero orar abençoando cada vida,
cada processo, cada desenvolvimento, cada conquista, cada passo de fé que cada um dos meus irmãos tiver que dar nesse dia, durante o decorrer dessa semana. Senhor, que os caminhos sejam aplainados, que as portas que estavam fechadas sejam abertas, que as portas que não existem sejam estabelecidas, porque o Senhor é um Deus que abre porta onde não há porta. Vai à frente, rompendo as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos de bronze, para trazer à luz aquilo que está oculto. Faz isso na vida e principalmente através da vida de cada um dos meus irmãos. Que onde eles colocarem as mãos, Senhor, libere a bênção. Que onde eles colocarem a planta dos pés, que o Senhor dê a eles por possessão. E que os inimigos, quando vierem para eles por um caminho, por 7 caminhos, eles fujam deles. Que seja bem-aventurado o fruto da amassadeira, o fruto do trabalho das mãos de cada um dos teus filhos. Que eles saibam o que fazer, que eles saibam onde ir, que eles saibam o que ouvir, que eles saibam escolher as companhias com as quais eles vão caminhar para o destino, para o propósito que o Senhor tem para com a vida deles. Livre-os de todo laço do passarinheiro e glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica o Espírito Santo através da vida deles. Pai, mais uma vez oramos pela vida daqueles que estão enfermos, queremos fazer menção do Aires, da Claudete e tantos outros que ocupam, Senhor, situações de vulnerabilidade física e emocional. Alcance a vida da Valdete também e abençoe. E eu digo sim, amém, Senhor, a essa necessidade apresentada pela vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, no nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém, amém.